Pessoal, eu ia fazer mais um vídeo sobre Juízes, mas o livro acabou. Eu nem percebi que aquela parte final que eu estava lendo para vocês lá ontem, de pegar mulheres para a tribo de Benjamim, já era o final do livro. Então eu vou fazer só aqui uma resenha do que nós aprendemos no livro de Juízes, tá? Primeiro, o livro de Juízes é cheio de histórias que são antigas, do povo hebreu, e muitas foram transmitidas de forma oralmente. E há histórias de uma época antiga, do período do bronze, onde você não tinha tanta, como é que eu vou dizer, civilidade. É uma história de bárbaros, onde você tinha que eleger alguém, um guerreiro, para proteger o seu clã, porque os clãs viviam brigando entre si, por terra, por pastagem, por animais. Era uma época onde realmente tudo se valia pela espada. Por isso que esses tal juízes eram guerreiros, que iam lá combater as tribos inimigas, tal, como os filisteus, os moabitas, os não sei o que, os danitas, etc., porque é um reflexo de uma época. E como o livro enfatiza, em mais de um capítulo, o livro fala assim: naquela época não havia reis em Israel, e cada um fazia o que achava certo. O que o autor está dizendo aí que as pessoas não percebem? Subliminarmente. Ele está dizendo que se não tinha rei, é porque não tinha lei. Então as pessoas faziam o que achavam que era certo. Como o altar de Mica. Ele vai lá, compra uma imagem esculpida e uma fundida. E depois os terafins, que eram pequenos ídolos. Porque você não tinha uma lei de Moisés que proibia isso, pessoal. Isso fica bem óbvio quando a gente vê o texto. Até porque quem foi sacerdote ali de Mica foi o próprio neto de Moisés, que nem nós vimos, o Jonathan, filho de Gerson, filho de Moisés. Aí teve gente até que falou assim: mas Moisés trouxe a lei, amadinho, ele não tem culpa se o neto dele se corrompeu. Eu digo, então por que a Bíblia fala que Moisés fez uma serpente de bronze no deserto, né, enrolada numa haste, e depois essa serpente chegou até Israel, e ela foi cultuada até a época do rei Manassés, que a Bíblia fala lá no livro de Reis, e mandou destruir a serpente de bronze que Moisés fizera, a Neustã. Quer dizer que Moisés mandou fazer a serpente e depois ele levou a serpente para Israel, porque ela foi parar em Israel. E ela perdurou até o período do rei Manassés. E os outros reis da Bíblia não perceberam isso? Por que o rei Davi, que era um rei bondoso, justo, segundo o coração de Deus, por que o rei Davi não mandou destruir essa serpente? Se ela era da época de Moisés, a serpente que Moisés fez. Vocês já pensaram nisso? Por que Salomão, que era o mais sábio dos sábios do rei, não mandou destruir essa serpente? Ele não sabia que no território dele, do país dele, tinha uma serpente que foi feita por Moisés e estava ali sendo cultuada pelo povo? Não, pessoal, isso mostra que a lei de Moisés é uma construção posterior. Provavelmente pós-rei Josias, pós-Manassés e assim por diante. Porque a gente vê esses elementos ali em Juízes. Como, por exemplo, que nem eu falei para vocês da questão de pegar mulheres, ou, por exemplo, a questão lá da mulher do Levita, que teve aquele crime horrível em Gabá. Eles não tinham lei de Moisés? Porque quem fez aquele crime foi os benjaminitas, a tribo de Benjamim. Agora, a tribo de Benjamim não sabia que aquilo era proibido pela lei de Moisés? Moisés não escreveu bem grande lá: não matarás. Então, pessoal, a gente vê que ele é um reflexo de uma época que não tinha a lei de Moisés, e que a lei de Moisés só surgiu no período dos reis, provavelmente pós-rei Josias. Porque esses livros anteriores, ou que retratam um período de Israel anterior, a gente vê vários absurdos e histórias que realmente não condizem com a lei de Israel. Olha, por exemplo, lá o Gideão. O cara vai lá, libera Israel dos inimigos, tal, não sei o que. Depois ele vai lá e volta a cometer idolatria. Como se fosse normal, né? Porque inclusive o Gideão e o pai dele tinham um altar para Baal, né? É o que fala o texto. Aí depois ele vai lá, destrói o altar de Baal. Os vizinhos querem até dar um cacete nele porque ele fez isso, o que mostra que naquela época era comum. Eles cultuavam outros deuses, como Baal. Aí o Deus verdadeiro se manifesta para ele e fala para ele fazer um altar para ele, para o Deus único, né? O Deus de Israel. Mas antes disso ele tinha lá um altar para Baal, que era do pai dele. E aí, como é que fica? E algumas histórias de Juízes, pessoal, elas são completamente, como é que eu vou dizer, absurdas. Floreios, exageros e coisas que não faz sentido. Como, por exemplo, o próprio Gideão, né, que Deus prepara 300 homens para ir com ele para não fazer nada. Chega lá, ele faz os inimigos matar uns aos outros. Aquele outro lá, o filho dele, Abimeleque, uma mulher que está em cima de uma torre, ela consegue pegar uma pedra de moinho, sendo que pedra de moinho para moer grãos é extremamente pesada, tem que ter uns 4 ou 5 homens para carregar. Quem mora no interior sabe disso, você já deve ter visto em alguma fazenda antiga aquelas pedras de moer grão, né? Mas o texto não, fala que a mulher sozinha pegou a pedra de moinho, partiu o crânio de Abimeleque e mesmo assim ele não morreu. Por que ele não morreu? Porque ele se recusou a morrer por causa de uma mulher. Legal, vou fazer isso também, quando um carro me atropelar eu vou falar: é mulher, não vou morrer não.
Não vou morrer não. Tô todo espatifado aqui no chão, mas não vou morrer não. Eu não aceito ser morto por mulher. Sansão com aquelas histórias absurdas de amarrar as raposas, botar fogo no rabo delas, uma tocha e fazer queimar, sabe? Cada historinha absurda, pessoal. Que o livro de Juízes reflete também uma época em que as pessoas acreditavam em mitos, em que não tinha tanto senso crítico. Então todas essas historinhas aí absurdas, elas entraram na Bíblia, elas foram transmitidas oralmente numa época que as pessoas criavam histórias, ou iam transmitindo, aumentando um ponto. Não, Sansão era super forte, ele sozinho derrubou as colunas do templo dos filisteus. Tá, cadê o registro disso? Cadê o registro arqueológico? Ou mesmo que seja escrito disso fora da Bíblia? Não tem. Então isso mostra que é uma época antiga, remota, onde os povos iam criando mitos e atribuindo a Deus. Inclusive naquele vídeo que eu falei que Deus falhou 3 vezes, né? Que ele manda os israelitas para a guerra e eles perdem. Vai lá, pega eles, Tigrão, nós estamos juntos. Teve um rapaz que comentou, mas então não era Deus, Ronaldo? Eu digo, não, Deus não tem nada a ver com isso, pessoal. O que acontece é que vários povos, não só os judeus, eles sempre fizeram isso, atribuir as coisas a Deus. Quando o povo vencia, eles atribuíam a vitória a Deus. Quando perdia, era porque eles fizeram algum pecado ou algo que desagradou os deuses. Isso você vai ver no hinduísmo, nos povos vizinhos de Israel, nos gregos, nos romanos. Todos os povos eram assim. Mas não tem Deus ali na história. Por isso que eu coloquei o nome do vídeo, prova que Deus não existe. É claro que eu não sou ateu, tá, pessoal? Mas eu coloquei esse nome do vídeo para provar que se Deus existisse, ele não ia se equivocar fazendo o seu povo morrer, sabendo que eles iriam perder uma batalha. Então isso mostra o quê? Que ali é só os povos que atribuíam as coisas a Deus. Como a própria lei de Moisés, que a gente viu que era ausente. Depois, em dado momento, os escribas foram criando, elaborando a lei. É claro que já tinha algum tipo de lei nessa época, tá, pessoal? Inclusive, alguns exegetas acham que seria o código deuteronômico, tá? Mas depois eles foram criando novas leis e atribuindo a Deus. Ó, e disse o Senhor, a pessoa que fizer isso ou aquilo deve ser morta, e assim por diante, tá? Então eu não sei agora qual livro que eu vou fazer, pessoal. Se eu dou uma olhada em Josué, que é o livro anterior, ou se eu dou continuidade e falo de Samuel, que é o livro posterior, ou algum outro livro da Bíblia. Então vou fazer o seguinte, comente aí qual livro vocês acham que seria interessante fazer dar uma analisada assim, menos o Apocalipse, tá, pessoal? O Apocalipse eu não estou falando mais desse assunto por um bom tempo, tá? Mas qualquer outro livro, principalmente esses que são históricos, eu acho engraçado e divertido. Para mim, Juízes foi um livro cômico, adorei ler aqui com vocês, eu acho que vocês deram muita risada também, que nem eu. O livro de Samuel também é cômico, tá? Se quiserem a gente pode dar uma olhadinha nele, mas sugira aí qual livro vocês preferem, tá bom? Só Macabeus que eu interrompi, porque Macabeus é chato, não tem mais nada de interessante, é só uma história de uma guerra, tá? Mas enfim, quem gostou do vídeo dá um like aí, se inscreve, ativa o sininho, comente o que vocês acharam, compartilhe nas redes sociais. Muito obrigado por ter assistido, até a próxima.